Paz do Senhor, meus queridos irmãos. A paz do Senhor, igreja. Aleluia. Glória a Jesus. Quero aqui desde já externar minha gratidão pelo departamento de intercessão, ao qual nos confiou esta noite trazer a palavra de Deus, ao nosso pastor também, a todo o corpo de obreiro, a igreja. Abra a Bíblia, o Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13. Versículo 13 e 14, a qual a palavra de Deus vai nos dizer: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Louvado seja o nome do Senhor. Podei vos assentar. A palavra de Deus, ela é bem clara, bem específica. A Bíblia vai nos falar no Evangelho de Mateus acerca de porta estreita e caminho, porta larga e caminho espaçoso. Se nós observarmos a palavra de Deus, porta aparece mais de 300 vezes na Bíblia. Porta em casa significa proteção, porta fechada. E proteção, em específico, privacidade. Que quando você está com a porta aberta, alguém pode observar e chegar ali na sua casa, adentrar, porque percebe que você está com a porta aberta. Quando você está com porta fechada, significa privacidade. Eu quero aqui exemplificar o significado de porta, para entendermos a mensagem, para entendermos o que Deus quer falar conosco. Porta, privacidade. A palavra porta aqui, se nós observarmos no Evangelho de Mateus, a qual está escrito, ela vai falar sobre a porta estreita e a porta espaçosa. Isso significa o mundo, essa porta espaçosa, a qual muitas pessoas estão perdidas. Muitas pessoas irão entrar por esta porta espaçosa. Se nós adentrarmos mais, porta também pode ter o significado de trabalho, oportunidade e sucesso. Mas eu não venho trazer aqui sobre trabalho, sobre sucesso, sim sobre salvação, sobre aonde está os teus caminhos, em qual porta tu há de entrar, a qual porta você está adentrando. Eu sou bem específico em relação ao que a palavra me diz. A palavra ela me diz também em relação espiritualmente, porta, ela pode nos falar sobre algo espiritual. Ou servimos o céu ou ao inferno. É uma palavra dura, mas é uma palavra que tem que ser falada. A Bíblia ela vai nos dizer ou certo ou errado. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Não há como você servir a dois deuses, somente a um Deus. Talvez você deve estar achando que você está andando nos caminhos de Deus, mas a minha Bíblia ela vai me dizer que só há um caminho a ser seguido,
E este caminho é Jesus. Porque a própria palavra de Deus, ele vai nos dizer, João 14, verso 6, que ele é o caminho, e a verdade. Que verdade é essa? A palavra de Deus. Jesus de Nazaré. A palavra, ela vai nos dizer que há muito espaço. Que espaço é esse, irmão Wagner? Este espaço que o mundo oferece e muitas pessoas caem. E muitas pessoas adentram no espaço, nesta porta espaçosa. A palavra de Deus vai nos dizer, Provérbios 14, versículo 12. Pode colocar aí por gentileza, irmão. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. A palavra de Deus, ela vai nos dizer, Provérbios 14, versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são o caminho de quê, irmãos? A palavra aqui vai nos dizer sobre o que? Sobre caminho. Quando nós lemos este versículo, capítulo 14, versículo 12, vai dizer que muitas pessoas, elas acham que o caminho que elas estão percorrendo é o caminho certo, mas a palavra de Deus vai dizer que os caminhos, mas os fins deles são os caminhos da morte. Muitas pessoas andam por lugares e estão vivendo vidas de qualquer jeito e acha que quando chegar um dado momento ele irá para o céu, mas a Bíblia diz que caminhos como esse levam à morte. Caminhos sem Jesus levam à morte, e morte sem Jesus é eternidade sem Cristo. Eternidade sem Cristo é sofrimento. É sofrimento. Às vezes você se acha que você está andando nos caminhos de Deus perfeitamente, mas a Bíblia diz que caminhos de Deus são caminhos perfeitos. Se nós adentrarmos mais na Bíblia e voltarmos para o começo, a palavra de Deus vai nos dizer em Gênesis que quando Deus cria Adão, que Adão tinha comunhão com Deus, que quando Deus vai lá e cria Eva, ela por si faz de que o homem coma do fruto da árvore. E a palavra caminho aqui faz-me entender que eles caminhavam, eles passeavam com Jesus. Mas mesmo assim, tendo face e conhecimento com Deus, no jardim do Éden, eles decidiram percorrer o caminho da morte, sair da direção de Deus, porque eles tinham todos os dias comunhão, face a face com Deus. O que eu quero dizer para você, que talvez você está percorrendo o caminho diferente, você está longe dos caminhos de Deus. Se nós observarmos também, vamos entender que quando aquele jovem, ele vê aquela multidão, ele se aproxima e fala com Jesus: Senhor, eu quero te seguir. Mas Jesus fala para ele: vá e vende tudo o que tu tem, porque ele era bem financeiramente, mas a Bíblia diz que ele não vendeu seus bens e decidiu percorrer o seu caminho. Seguir a Jesus não é fácil, seguir o caminho de Jesus não é fácil, porém, todos que seguem o caminho com Jesus levam a vida à eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando eu leio esse texto e eu percebo sobre caminho, a nossa caminhada na terra, há dificuldades, trajetos que às vezes a gente pensa em desistir. Talvez você entrou aqui pensando em desistir,
Talvez você entrou aqui fraco espiritualmente, sem forças para vir. Mas quando você percorre o caminho e vem para o caminho, você está sendo fortalecido, porque Deus está te dando força, Ele está nos fortalecendo. Quando nós estamos na casa, nós estamos no caminho, Ele nos fortalece. Se nós observarmos também, a palavra de Deus no Evangelho de Mateus vai dizer que o homem chega a Jesus e fala: Senhor, deixa eu te seguir. Jesus falou para ele, mas porém ele falou para Jesus: deixa que eu vá sepultar meus pais. Para nós seguirmos a Jesus, temos que deixar muitas coisas de lado. Para irmos pelo caminho, por a porta estreita, nós temos que deixar muitas coisas de lado. Não é fácil você chegar a Jesus, não é fácil você entrar pela porta estreita. Porta estreita é dificuldade, é choro, é sofrimento, mas a porta estreita é Jesus que está te esperando. Depois de todas essas coisas que a gente passa na terra, nós iremos morar no céu, nós estaremos ao lado de Deus. Às vezes nós estamos sofrendo a dificuldade, mas a Bíblia vai dizer que esta porta estreita, ela é uma porta que poucos irão passar por ela. Sabe por quê, meus queridos? Porque poucas pessoas procuram Deus nos últimos tempos. Pessoas que se dizem evangélicas, crentes, cristãos, mas têm a oportunidade de vir para o culto, de vir cultuar a Deus, mas prefere ficar em casa. Ela se diz ser cristão, se diz estar percorrendo os caminhos de Deus, mas prefere deixar Deus de lado e ficar no seu acomodismo. Para nós servirmos a Deus, para nós entrarmos na porta estreita, nós temos que termos sacrifício, porque sem sacrifício a gente não consegue servir a Deus. A gente não consegue entrar na porta estreita, porque a palavra de Deus vai nos dizer que para sermos salvos, temos que permanecer fiel até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Vida eterna com Deus. A palavra de Deus vai nos dizer em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque todos pecaram. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós observarmos a palavra de Deus, caminho, nós vamos entender que há certos caminhos que percorremos que parecem estarmos distantes de Deus. Eu me lembro do caminho da parábola do bom samaritano, que ele vai um caminho, em certo caminho, os homens, os salteadores pegam ele e espancam. E a palavra de Deus vai dizer que vindo os sacerdotes, eles passaram por ali, mas não o ajudaram. Os caras não entendiam da palavra, mas não ajudaram. O que eu quero falar para os irmãos nesta noite, que há certos caminhos que a gente pensa que este caminho é perfeito, mas o fim levam à morte.
É um caminho sem Deus, é um caminho sem volta. É um caminho que faz você totalmente perder a sua salvação. 1 João, capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. O que Deus nos deu? A vida eterna. Mas a palavra diz que Ele nos deu o quê? O seu Filho, para morrer por amor de todos nós. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que Ele veio aqui, sofreu por todos nós, mas foi para nos dar a vida eterna. Se nós observarmos também a parábola do filho pródigo, nós vamos entender que aquele jovem, ele decidiu pegar a sua herança, a sua parte. Ele decidiu percorrer o seu caminho. Ele decidiu seguir o seu caminho. Mas o caminho que ele percorreu não foi um caminho muito feliz. Todos nós conhecemos a história dele. Todos nós sabemos que ele teve que se arrepender para voltar do lugar da onde ele não deveria ter saído. Talvez você já pensou em sair. Não saia, não desista. Porque se você sair, talvez você não consiga voltar. Porque são poucos que saem e conseguem voltar. Nós temos esta parábola desse jovem, que ele saiu, ele se arrependeu, mas ele teve que sofrer para entender que o caminho perfeito era estar ao lado do seu pai. Às vezes, nós queremos estar distante, mas o melhor caminho é nós estarmos ao lado de Deus, do nosso Pai, do Criador. Porque é Ele que faz, nós conseguimos as nossas vitórias, independente de qualquer coisa. Mas você tem que entender que esta porta estreita, ela é difícil, ela é muito difícil. Às vezes bate um desânimo, às vezes você pensa em desistir. Quando eu decidi entrar no Evangelho, que Deus, a Bíblia diz que Deus nos escolheu. No início da minha fé, a minha própria família me criticava, porque eu tinha decidido servir a Deus. Porque pessoas, elas querem apontar e decidir o que você quer para a sua vida, sobre o seu futuro, sobre o que você tem que fazer. Mas Deus, Ele conhece cada um e sabe de cada um. Recentemente, irmãos, é a primeira vez depois que eu perdi meu pai, que eu estou ministrando, estou trazendo a palavra. Quando eu perdi meu pai, rapidamente eu tive que voltar, porque a minha família mora muito longe. E quando eu cheguei, eu fui lá na casa do pastor, conversei com ele, com o pastor, chorei porque é difícil. Só que eu me alegro e Deus me conforta, porque quando você perde alguém que você ama, alguém que você não tem mentalidade de perder, você se desespera. E eu falei para o pastor, eu e Deus, eu tinha um combinado entre aspas com Deus. Falei assim para o pastor, que às vezes a gente exige algo de Deus meio pensando que Deus vai atender você de qualquer forma, e a vontade de Deus nem sempre é a nossa vontade, né? Porque quando eu perdi meu pai, fiquei desesperado, Senhor Jesus, porque ele não era crente.
quando a gente recebeu para resumir, irmãos, a gente recebeu essa triste notícia, foi por volta quase das 3 da manhã. Quando eu fui olhar meu celular, já de manhã cedo, a gente estava na estrada, um primo meu, evangélico, presbítero, ele já tinha mandado um áudio me confortando, falando que no sábado, no dia antes do meu pai partir, ele tinha mandado um áudio, aí meu pai pediu para ouvir de quem era o áudio. E era ele que estava pedindo para o meu pai aceitar Jesus. E antes dele partir, ele estava bem consciente, lúcido, ele aceitou Jesus. E o que eu tinha falado com Deus, desde quando eu entrei na crença, eu aceitei Jesus, decidi a servir a Deus, foi: Senhor, minha oração era essa: Deus, eu não quero partir para a eternidade sem saber que meu pai vai para a eternidade. Se eu partir para a eternidade primeiro, mas que quando eu partir, mas que o Senhor leve meu pai, mas que seja para a eternidade. Então eu fiquei muito satisfeito, porque Deus ouviu minha oração. O que eu quero dizer para você: não desista dos seus, e não desista da porta estreita, porque ela é muito difícil, mas a recompensa é muito grande.